Se alguém lhe perguntasse quem é Jesus, o que você responderia? Mas se alguém fosse além, se alguém perguntasse a você por que crê em Jesus, por que não crê em outro, mas crê no Senhor Jesus Cristo? Por que tanto exclusivismo? Por que só Jesus? Foi atribuído nesses dias a uma jornalista da Folha de São Paulo a frase de que ela teria dito: parem de falar de Jesus, o Estado é laico. E sendo verdade que a intenção fosse, de alguma forma, inibir um pouco, falar tanto sobre Jesus, teríamos que pensar no que os apóstolos disseram para as autoridades judaicas. Nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Considerai vós, falando aos líderes religiosos, se é justo antes obedecermos a vocês do que a Deus. Não, nós temos que obedecer a Deus e a ordem foi para falar. E se é para falar de Jesus, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Tempos atrás pregamos neste texto, mas eu gostaria de focar em 3 versículos aqui, fixar o nosso olhar sobre, 4 versículos, a partir do versículo 23, Evangelho de João. Capítulo 4, dos versículos de 23 a 26. Olhem bem o que nós cantamos. Nós cantamos no hino A Cristo coroado. A Cristo que foi coroado, glorificado, a Cristo coroado. Nós declaramos: Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Nós declaramos pelos louvores, seu nome é, e então dissemos todo louvor ao soberano Rei. Nós também declaramos dizendo: brilha Jesus, que haja luz, ó Senhor. Em tempos de tantas dúvidas, tantos questionamentos, em tempos de tantas respostas não dadas, em tempos de respostas tão bem guardadas, sabe-se lá até quando. Mas nós declaramos também: tu és o Rei, ninguém pode mudar, as trevas se vão por causa da tua luz. Foi o que nós cantamos. A palavra de Deus então nos diz no Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 23 a 26, o diálogo de Jesus com a mulher conhecida como mulher samaritana, onde o seu nome não é citado, mas a palavra de Deus diz que Jesus então fala àquela mulher: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhes Jesus: eu o sou, eu sou, eu que falo contigo. Eu sei, disse a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhes Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos baixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Pai amado, nós estamos, Pai, na Tua presença.
neste lugar que o Senhor reservou para manifestar a tua glória, o teu poder em meio às nossas fraquezas, limitações, pecados. E nós te louvamos pelo perdão do Senhor. Não fosse pelo teu perdão, pelo sacrifício do teu Filho, ó Pai, na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui. Como teu povo, como igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra. E neste momento, ó Deus, nós clamamos que por tua graça e misericórdia, pela ação do teu Espírito Santo, o Senhor possa falar aos nossos corações. Quantos que desejam alimento? Quantos que passam fome material neste momento? Que o Senhor não nos permita desperdiçarmos o alimento. Até mais do que isso, dividirmos do que o Senhor tem dado a cada um de nós. Mas quantos, ó Deus, que padecem pela falta de alimento espiritual? Seja Jesus o alimento para as nossas almas, para o nosso coração, para a nossa vida. Quantos, ó Deus, que ainda jazem, permanecem nas trevas, sem a tua luz. Que a luz do teu Filho Jesus possa brilhar sobre cada um. Que cada coração seja conforme a tua vontade, iluminado pelo Evangelho, pela luz do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abre os nossos olhos espirituais. Nos faz compreender aquilo que não podemos saber e compreender pelos meios naturais, que o teu Espírito possa operar nos nossos corações. Possa revelar as nossas fraquezas, limitações que muitas vezes não queremos reconhecer. Possa revelar a Ele o teu poder sobre as nossas vidas e nos transformar a cada dia a imagem do teu Filho Jesus. E o quanto nós precisamos de Jesus nas nossas vidas, o teu Filho, para a glória do teu nome. Dá, Senhor, que a fé que professamos, o Senhor nos ajude, para que a vivamos, para a glória do teu nome, para a felicidade de cada um de nós e do teu povo. Que oramos, Pai, assim, em nome de Jesus, e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Que revelação tão preciosa Jesus fez para aquela mulher. Talvez tenha um tanto inicialmente passado para ela um tanto desapercebido. Quem sabe pode passar para nós também. Jesus havia saído da Judeia para a Galileia e precisou então passar por Samaria. Ele parou próximo a uma cidade chamada Sicar, próximo a um poço. Possivelmente, pelo que a palavra de Deus nos fala, possivelmente por volta do meio-dia. Veio então uma mulher samaritana, de costume, para pegar água no poço, e Jesus então pede água a ela, como forma de iniciar um diálogo com ela. E ele chega até a falar sobre água viva. Essa mulher chega a dizer: Senhor, dá-me dessa água. Então, se quem tomar dessa água viva não vai precisar mais dessa água material. Ah, como eu gostaria. Como Jesus cativa os nossos corações. Mas também ela estranhou. Quando Jesus começa a conversar com ela, a mulher estranhou o Senhor Jesus Cristo ter se dirigido a ela. Até porque os rabinos, mestres e judeus não falavam com os samaritanos pelas rixas históricas que tinham. Até que Jesus, então, num dado momento da conversa, Jesus vai e diz: chama o teu marido. Não sabia ela o que Jesus estava para fazer e dizer. E ela então olha para ele e diz: olha, eu não tenho marido. Como se a conversa fosse terminar ali, Jesus prossegue. É bem verdade o que você disse, você não tem marido. Na verdade, você já teve 5 maridos. E esse homem com quem você está, ele não é seu marido. Hã? Quem é esse homem? Quem é este homem que está falando sobre a minha vida, sem nunca ter me visto? E então ela olha para ele e diz: vejo que tu és profeta. E ela aproveita então para tirar uma dúvida, e aí ela questiona: olha,
os nossos pais dizem, vocês dizem que nós devemos adorar a Deus lá em Sião, em Jerusalém. Os nossos pais dizem que é nesse monte, em Gerizim. E aí, qual é o lugar? E Jesus então fala, como já pregamos aqui, sobre os verdadeiros adoradores, sobre a adoração em espírito e em verdade. E então, diante daquelas palavras de Jesus, daqueles ensinamentos, essa mulher então chega e afirma que ela também crê. Eu sei que há de vir o Messias. Os samaritanos também acreditavam na vinda do Messias. Eu sei que vai vir o Salvador enviado por Deus. Eu sei que vai vir o Cristo. O Messias, Mexia, do hebraico, o Cristo, o termo no grego, o Messias. Eu sei que ele há de vir. E outra mais, a mulher ainda chega a dizer, eu sei, quando ele vier, olha a visão que os samaritanos tinham, quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Ele virá como um grande mestre, essa era a visão que os samaritanos tinham. E aqui nós então chegamos na revelação bombástica do Senhor Jesus Cristo. Quando essa mulher diz, eu sei que há de vir o Messias, que ele há de nos ensinar todas as coisas, a palavra de Deus então nos diz que Jesus olha para esta mulher e no versículo 26 ele diz, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Mulher, sou eu. O Messias que judeus e samaritanos tiveram esperando durante todo este tempo, eu sou, eu que falo contigo, nos disse o Senhor Jesus Cristo àquela mulher. Os discípulos então chegaram, ficaram admirados de que Jesus estivesse conversando, até pelo que já falamos e é registrado historicamente, que os rabinos, os mestres judeus, eles não conversavam com as mulheres em público. Poderiam tratar de alguns assuntos em casa, mas em público não, e eles acharam estranho isso. A mulher o que faz? A mulher não se incomoda com isso, ela deixa o cântaro, ela vai até a cidade, até Sicar, e ainda na dúvida se seria ele o Messias, o Cristo ou não, ela avisa aos homens, às pessoas daquela cidade. Talvez um homem que está lá no poço, que conversou comigo, seria ele, porventura, o Messias, o Salvador que nós esperamos? E então as pessoas saem da cidade e vão ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Tanto já se falou sobre Jesus, ao longo de todos esses séculos e milênios. Quem seria Jesus? Um comunista? Alguém de direita? Alguém do centrão? Quem seria Jesus? Um gay? Um travesti, como já foi afirmado em shows pelo Brasil e no nosso estado? Quem seria Jesus? Um filósofo, tão somente? Um poeta, capaz de fazer poesia e trazer ensinamentos a partir de tantas coisas belas da vida? Um grande mestre, o mestre dos mestres? Quem seria Jesus? Um mito? Uma lenda? Um fantasma que assombra tantos corações? O Senhor Jesus Cristo, pouco a pouco, ele foi se revelando. Aquele bebê na manjedoura, nascido em Belém, criado depois, então, em Nazaré, para onde ele voltou, para a sinagoga, para ensinar, como está lá em Lucas 4,16, depois de ter sido tentado no deserto, depois da morte de João Batista, ter saído de Nazaré, ido para Cafarnaum, começado todo o seu ministério, ter feito o seu primeiro milagre em Caná da Galileia e assombrado tantas pessoas com a transformação da água em vinho. Jesus começava a se revelar. Passo a passo ia o Senhor Jesus Cristo se revelando. Não que ele não soubesse quem era, desde pequeno, já sabia. Deus encarnado. Na tempestade que assolava o barco com os seus apóstolos, com os discípulos, os 12 ali, ele gerou a curiosidade no coração daqueles apóstolos. Quando a tempestade assolou o barco, quando acordaram ele, mestre,
Não te preocupas que morramos, nós vamos morrer. O barco está se enchendo de água. E Jesus então olha para o mar, olha para todo aquele cenário e diz: acalma-te, emudece. E tudo para. Os discípulos ficam tão chocados com aquilo que eles começam a falar entre si e se perguntar: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse mestre que nós estamos seguindo? Que decidimos atender o seu chamado? Quem é este a quem nós estamos seguindo? Mais tarde, já perto da crucificação, os principais sacerdotes e fariseus mandaram guardas para prenderem o Senhor Jesus Cristo. E é belíssima essa passagem, porque os guardas voltam sem Jesus. Não porque não tivessem o poder físico, e aqui está a beleza das palavras e do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Quando eles voltam para os principais sacerdotes, para os escribas, os principais sacerdotes perguntam: vocês chegaram aqui sem ele? Vocês não trouxeram ele? Como quem diz: que guardas incompetentes são vocês? Foi dada uma missão e vocês não cumpriram. E a resposta deles para os principais sacerdotes, a resposta foi: jamais alguém falou como este homem. Jamais. Jamais alguém falou como este homem. Se você puder abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1. O evangelista João, discípulo amado, como é conhecido, ele registra aqui no versículo 14 e 18. João nos diz, no versículo 14, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, do único gerado do Pai. O Verbo se fez carne, ele encarnou, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, do único Filho gerado do Pai. Jesus Cristo tem a sua glória e Ele é Deus. João vai nos dizer no versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, se referindo a Jesus. João vai nos dizer: o Deus unigênito, o Deus único gerado, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João está aqui se referindo a Jesus e chamando-o de Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. E é este Jesus em quem nós cremos. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, nos diz a resposta de Jesus a Filipe, porque Filipe havia então, como apóstolo, dito a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, como se Jesus não conhecesse a natureza humana. Nós somos insaciáveis. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Senhor, a gente só quer ver o Pai. O Senhor faz esse milagre, nos mostra o Pai, nos deu uma visão do Pai e está tudo resolvido. Tá não, Filipe. Tá não. E Jesus diz para ele, João 14, 9, Jesus diz: há tanto tempo que estou convosco. Filipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu estou caminhando com vocês há tanto tempo, eu estou revelando o Pai. Como João disse no começo do Evangelho, é por meio de Jesus que nós conhecemos também o caráter de Deus. Volte então o seu olhar para João capítulo 4, o texto que nós lemos da mulher samaritana. Jesus então havia falado da verdadeira adoração. Ele havia dito que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E então, depois que a mulher fala do Messias, eu sei que há de vir o Messias, Jesus para e diz: eu sou, eu que falo contigo. Quem é Jesus? Quem ele, Jesus, diz ser? Ele diz ser
eu sou. Foi isso que ele disse para a mulher. Eu sou. É mais do que, olha, sou eu. É mais do que isso. Sou eu. Não, é mais do que isso. É mais do que, olha, eu sou o Messias que você estava esperando. É mais do que isso. É mais, vai além. O Senhor Jesus usou a expressão que nós lemos no começo do culto. E se você puder voltar lá a Êxodo capítulo 3. Os versículos de 13 a 15, naquele diálogo com Moisés, onde Deus chama Moisés para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Êxodo 3, de 13 a 5. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Moisés para diante de Deus: Senhor, ok, a missão é desafiadora, certo? Agora, Senhor, eu vou chegar lá diante de Faraó e vou dizer: olha, o Deus de Israel mandou libertar o povo. Até para o próprio povo de Israel eu vou dizer: olha, o Deus, o nosso Deus, Deus mandou eu vir aqui para libertar vocês. Moisés chega e diz: Senhor, o povo vai olhar para mim e vai dizer: que Deus? Como é o nome desse Deus? Como é que ele se chama? No Egito de tantos deuses, cada uma daquelas 10 pragas atingia uma divindade do Egito. Era Deus para tudo que era lado. E então Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu sou o que sou. Moisés, você vai chegar lá diante do meu povo e você vai dizer: eu sou, me enviou para libertar vocês. Do ponto de vista filosófico, é a declaração de existência mais ampla possível. Incomparavelmente abrangente do ponto de vista filosófico. E agora então Deus diz: eu sou a razão da existência de todas as coisas. Tudo veio a existir por meu intermédio. Eu sou. Esse é o meu nome. Este é o meu nome. E Moisés então usa aqui, é revelado a ele o nome de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, quando vai falar a esta mulher, quando ele diz: eu sou, eu que falo contigo, ele está usando exatamente o mesmo termo, só que no grego, falando com aquela mulher, digo, é escrito no grego aqui no Novo Testamento, mas ele estava falando àquela mulher usando a expressão que Moisés usou também lá: eu sou, eu que falo contigo. Que coisa tremenda, e que nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. Nós não cremos só num grande mestre, ele foi um grande, e bota grande mestre nisso, incomparável mestre, o mestre dos mestres. Nós não estamos crendo num grande profeta, ou o maior de todos os profetas, não é só isso, é o maior de todos os profetas, porque ele teve esses ofícios. Ele foi o maior de todos os sacerdotes, ele foi o maior de todos os profetas, ele foi o maior de todos os reis, mas não só isso. Porque as pessoas estão aí fora olhando e dizendo que grande mestre foi Jesus. Impressionante. E aqueles que creem em profecias, mesmo não sendo cristãos, também vão dizer: rapaz, algumas coisas que Jesus profetizou é impressionante, e ele como profeta desse povo de Israel. Aqueles que estudam a história e estudam os governos humanos vão dizer: que grande rei foi o Senhor Jesus Cristo, que poderio ele teve, que poder ele teve.
Mas é muito mais do que tudo isso. Porque Jesus, quando diz eu sou, ele está dizendo eu sou Deus. E nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não três deuses, mas três pessoas que subsistem em um só Deus. Um só Deus. Nós cremos em Jesus como a segunda pessoa da Trindade. E é interessante porque ao usar essa expressão em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, é o nome de Deus. No hebraico, a pronúncia mais próxima é Yahvé ou Javé. Vamos ver se a gente... Pronto. Veja como é fácil você ler hebraico. Não é o de baixo, não. É o de cima. E você, com certeza, você está lendo, eu sei que você lê hebraico, você está lendo na ordem errada. Não é da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. Tirando eu e o pastor Luizinho, que não sabemos nada de hebraico, quem é especialista nisso é o seminarista Denilson, depois você consulta ele. Então veja, olha como é a escrita do nome de Deus em hebraico. Transliterado, aqui sim, para as letras do nosso alfabeto, que ali é o alfabeto hebraico, mas aqui então as letras do nosso alfabeto, da esquerda para a direita, o Y, H, W, H. Agora veja, como é que você lê olhando para uma língua que é consonantal, onde só tinha consoantes, onde o nome de Deus era tão sagrado que era proibido pronunciar. Hoje em dia as pessoas vivem falando, ai meu Deus, se Deus quiser, e não está nem pensando no se Deus quiser. Lembro de um zelador que trabalhou aqui há muitos anos, e numa tarde, quando saímos de um gabinete, já quase escurecendo, e aí, até amanhã, eu falei assim, até amanhã, ele fez, se Deus quiser, né pastor? Eu disse, realmente, você falou certo. É até amanhã, se Deus quiser, mas não é o se Deus quiser do costume, do nosso costume, não. É da consciência verdadeira. Vai sair dessa cama, do leito do hospital, se Deus quiser. É consciente. É crendo que Deus tem todo o poder e se for da vontade de Deus, ele vai sair. Mas também se não for, vai para a glória, se crê no Senhor Jesus Cristo, conforme Jesus então nos ensinou. Mas veja, a palavra é impressionante como Jesus usa. E então, essa língua que é consonantal, depois colocaram as vogais, e talvez você vai lembrar, porque você deve ter visto já muitas vezes o termo Senhor na sua Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, e você observe quando você estiver lendo, onde tem Senhor com as letras maiúsculas, ali está o nome de Deus. E para que ele não fosse pronunciado, então, em vão, os judeus colocaram as vogais embaixo, e então formando o termo Adonai, Senhor, para que o nome de Deus não fosse pronunciado em vão. Nem mesmo, olha o cuidado que o judeu tinha quando ia ler a própria palavra de Deus. E aí você pega aqui como Êxodo e você abriu, você já vai ver várias vezes o nome Senhor com a letra maiúscula. Mas veja, o termo Yahvé, que é uma pronúncia a mais próxima possível e que os próprios judeus ortodoxos, eles não chegam a fechar a questão e dizer, esta é a pronúncia sem a menor dúvida. Não. Porque a pronúncia exata perdeu-se na história. Por conta desse problema consonantal. É como se você tivesse C e S. O que é C e S? Pode ser casa, pode ser caso. A pronúncia você pode até ter uma ideia dependendo do contexto do texto. Mas Jesus pega esse nome. Quando Deus diz a Moisés, eu sou, ele está usando exatamente o nome dele, revelando o nome dele no hebraico e dizendo, Moisés, esse é o meu nome. Chegue lá para o povo e diga, eu sou. É o Deus verdadeiro. Ele foi quem me enviou.
para libertar vocês aqui do Egito. Um termo que é usado mais de 5.000 vezes em todo o Antigo Testamento. Mais de 5.000 vezes, dado pelo próprio Deus a Moisés. João vai então registrar e vai usar o eu sou proferido pelo Senhor Jesus Cristo, para mostrar algo básico para a nossa fé, para mostrar que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Será que nós pensamos e encaramos isso com verdade e assumimos isso na nossa fé, na forma como nós vivemos? Ou termina sendo Jesus alguém como as pessoas aí fora, não tendo conhecimento profundo da palavra de Deus, terminam encarando o Senhor Jesus Cristo? O povo israelita dos dias de Jesus, o povo conhecia muito bem a história e a pregação de Moisés sobre o eu sou. Se o nome de Deus, eu sou, não era para ser pronunciado, pensem na indignação e na ira dos fariseus quando eles escutaram Jesus dizendo, eu sou. Quando o Senhor Jesus falou. Quando Jesus falou às multidões dizendo, eu sou, os fariseus entenderam claramente o que Jesus estava dizendo. Por isso, em um dado momento, eles pegaram em pedras. E Jesus então perguntou, por qual das obras vocês me apedrejam? E os fariseus disseram, não é por obras, mas é pelo que dizes. Porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Os fariseus não criam que Jesus era e é Deus. Quanta ira os fariseus tiveram, pensando que Jesus estava agindo como um charlatão. Jesus estava falando sobre si mesmo, dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Eu sou. Ele usou a mesma expressão lá de Moisés. Para mim e para você, o que é que isso significa hoje? É que nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém disse como Jesus, eu sou. Ninguém em toda a história da humanidade assumiu sobre si como Jesus, com tanta verdade, poder e glória. E isso é segurança para mim e para você no meio desta pandemia. Como nós devemos viver, sobre o que nós devemos falar às pessoas. Jesus é eu sou. Jesus é Deus. O que é que Jesus falou a respeito de si mesmo, como eu sou? Em primeiro lugar, Jesus disse, e isso está registrado nos Evangelhos, no capítulo 6 de João, Jesus deixa muito claro quando ele afirma, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus ensinou uma numerosa multidão. Ele multiplicou 5 pães. Lembre-se, pães. 5 pães e 2 peixinhos. Diz a Bíblia que ele alimentou só de homens, quase 5.000 homens. O que significava que tinha mulheres, que tinha crianças no meio da multidão. Era normal, natural. Que haviam recebido os seus ensinamentos e naquele momento agora estavam recebendo o alimento material. No dia seguinte, as pessoas correram atrás de Jesus. Então se deram conta que Jesus havia atravessado o mar da Galileia. Eles foram a pé procurar Jesus. E foram atrás do Senhor Jesus Cristo. Até que o encontraram na cidade de Cafarnaum. A multidão foi atrás e Jesus revela muito bem por quê. Jesus diz, olha, vocês me procuraram porque vocês se fartaram comendo do pão. Por isso vocês estão atrás de mim. Vocês estão atrás do pão material. E olha o que Jesus nos diz lá em João capítulo 6, dos versículos de 26 a 35. Olha o que Jesus coloca. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem, Jesus, vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou a Jesus com o seu selo.
Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes, para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais, observem bem o que os judeus falam a Jesus. Nossos pais comeram um maná do deserto, no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Deus havia dado o maná ao povo de Israel. E os judeus são orgulhosos aqui. Eles dizem: olha, o nosso Deus nos alimentou com o maná. A gente tem história. Nós seguimos a Moisés, porque Deus deu o maná a Moisés. E então Jesus vai chocar o coração daqueles orgulhosos. Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou superior ao maná que Moisés recebeu. Eu sou o pão da vida, como ele nos disse aqui no versículo 35 que lemos, e como ele nos diz no versículo também 48. Eu sou o pão da vida. É isso que Jesus declara ser. Eu sou, e ele usa novamente o nome de Deus. Eu sou, Javé, o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Registrado naturalmente aqui na língua grega. Jesus vai também dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha o que está no versículo 41. Jesus vai então nos dizer, vai registrar João: murmuravam, pois, dele os judeus, porque Jesus havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Isso chocou os fariseus, isso chocou os judeus. Como é que ele diz que ele é o pão da vida? Como é que ele diz que ele desceu do céu, que ele veio do céu? Os judeus não entendiam que Deus Pai enviou Deus Filho, o pão vivo que desceu do céu. Como nos diz também o versículo 50 e o versículo 51, quando a palavra de Deus nos diz nesse mesmo capítulo: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E aí Jesus nos diz no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, salvando gente de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, conforme a vontade e o poder de Deus, sobre todo o mundo, como Apocalipse revela, gente de todas as tribos, não todos de todas as tribos, não todos de todas as nações, não todos de todos os povos, mas gente sim, gente de todas as línguas, povos, tribos e nações adorarão ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E Ele é o pão, como Ele mesmo disse, no versículo 58, Jesus, então, nos diz que Ele é o pão que dá a vida eterna. Este é o pão que desceu do céu. Em nada, versículo 58, semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Por isso os judeus não entenderam. Por isso pessoas acharam tão duro esse discurso. Alguns judeus começaram a dizer: peraí, nós temos que comer da carne dele, nós temos que beber do... Não, isso não dá, está confuso. O discurso desse mestre está muito confuso, e eles não entenderam. Mas Deus estava trabalhando nos seus e no coração daqueles a quem Deus chamou e alcançou com sua graça e misericórdia. Deus estava trabalhando aqueles corações, muito superior ao maná. E nós sabemos o valor que tem o pão.
No nosso país, nós temos mais acima, superior, a 63 mil panificadoras, padarias, em todo o nosso país. Mais de 63 mil. Só 20% das panificadoras estão em São Paulo. Por mês, o Brasil produz em torno de 704 toneladas de pão. Você já viu como o pão é básico na mesa do brasileiro e na mesa de vários povos? Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão de que quem dele comer viverá eternamente. O Senhor Jesus Cristo, seu corpo, seu sangue, são alimentos espirituais para esta vida e também para a eternidade. As suas palavras, o seu ensino, o seu sacrifício na cruz nos alimentam. Ele entregou a sua vida por mim e por você. E Ele deseja que eu e você possamos nos alimentar dele. Mas, em segundo lugar, Jesus também disse algo impressionante, fantástico, que nós cantamos e às vezes não nos damos conta, senão quando nos falta. Jesus disse, aí a gente pode então, à luz do que a palavra de Deus nos diz, Jesus é eu sou, Jesus é Deus, não só porque Ele disse eu sou o pão da vida, mas, em segundo lugar, porque Jesus disse eu sou a luz do mundo. Tem coisa pior do que quando falta energia, do que quando falta, como a gente fala, eita, faltou luz. A gente está querendo dizer, faltou energia. Você está dormindo tranquilo lá, de repente para tudo. Parou tudo. Já estava escuro, mas se era ar-condicionado, parou. Se era ventilador, parou tudo. Pronto. E aí você acordou e ficou só com o zumbido da muriçoca ali no seu pé e você agoniado, porque não tem luz. Aí alguém chega e faz, liga a televisão, né? Pelo menos a gente passa um tempinho aí até chegar a luz. Sim, que luz? Se tiver bateria, algum outro meio aí, tá tudo bem, maravilhoso. Mas esse contraste de luz e trevas sempre esteve presente no Antigo e no Novo Testamento ao longo de toda a história da humanidade. A sabedoria e a lei. A Bíblia diz que são luz, trazem luz para o nosso caminhar. Não é isso que diz o Salmo 119, versículo 5? Você consegue dizer junto? Vamos dizer o Salmo 119, versículo 5? Você não precisa nem abrir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora pensem. Olhem o que a palavra de Deus nos diz, o próprio João, no capítulo 1, João fala de Jesus como a luz. No capítulo 1, versículo 4, João então vai se referir a Jesus, o apóstolo João, capítulo 1, versículo 4, e João vai dizer, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus é esta luz. A vida estava em Jesus, nele. E a vida era a luz dos homens. Mas se você olhar para Isaías, algo extraordinário da profecia de Isaías. Isaías, o capítulo 42. Isaías é usado por Deus aqui para profetizar sobre a luz. Isaías, capítulo 42, o versículo 6. Falando sobre Jesus, sobre o servo do Senhor, Isaías profetiza. Isaías 42, 6, e depois ainda há um outro capítulo de Isaías. 42, 6, o profeta Isaías diz, eu, Senhor, olha o nome Senhor aqui, eu, Javé, te chamei em justiça, eu sou, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, se referindo à pessoa de Jesus, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. É Deus Pai dizendo, eu vou fazer do meu filho, de Jesus, do servo sofredor, eu vou fazer dele luz, que vai espargir, vai tirar essas trevas, e ele vai ser luz sobre todas as nações, sobre os gentios. Ainda Isaías 49, 6,
Isaías 49, 6. O profeta Isaías vai dizer: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também, olha lá a profecia, te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Esse é Jesus. É luz para os gentios. E pessoas serão salvas conforme a vontade, o poder e a eleição de Deus, onde quer que elas estejam no propósito divino. Em qualquer canto da terra, porque a luz de Jesus é capaz de alcançá-la. Ele foi posto por Deus para ser luz para os gentios, até a extremidade da terra. E os judeus conheciam muito bem essas profecias. Por isso que quando Jesus está lá no capítulo 8, versículo 12, quando Jesus está na festa dos tabernáculos, voltando a João 8, 12, Jesus está no meio dos judeus, de madrugada, ele volta ao templo e de madrugada, diz a Bíblia, ele está ensinando, é quando atiram diante dele a mulher acusada de adultério. E no versículo 2 de João 8, 2, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. É aqui que o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer, no versículo 12, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele está, irmãos, aqui dizendo para todo o povo judeu, dizendo: eu sou o cumprimento daquelas profecias lá do Antigo Testamento, que falavam sobre a luz que iria espargir sobre todas as nações. A festa dos tabernáculos, tantos e tantos judeus, tochas que ficavam acesas durante toda a madrugada. Jesus chega naquele clima e naquela situação de escuridão e Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. O Senhor Jesus é a luz do mundo para abrir os nossos olhos espirituais, para fazer-nos enxergar as verdades divinas. É só por meio de Jesus. Porque se não tivermos Jesus, Paulo é quem nos diz lá em Colossenses 1, versículo 13. Paulo nos diz: Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo estava dizendo: nós estávamos nas trevas. Ele, o Pai, Deus Pai, nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é Paulo quem diz lá em 2 Coríntios, se você puder abrir em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios 4, de 3 a 6. Paulo falando sobre a maravilha do Evangelho, abrindo os nossos olhos, à luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo nos diz, em 2 Coríntios 4, de 3 a 6, Paulo diz: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual, Cristo, é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo vai dizer: o Deus desse século cegou o entendimento. Mas Paulo também vai dizer: a luz do Evangelho brilhou. Deus, por meio do Evangelho, abriu os olhos de muitas pessoas para contemplarem o seu poder, a sua luz. E eles puderam enxergar ao Senhor Jesus Cristo. É pela ação do Senhor Jesus.
E aí você deve lembrar, talvez, de um hino. O hino chamado A Conversão, do nosso cenário, do Novo Cântico Presbiteriano. Por favor, não entenda errado o que está escrito aqui. Ele diz: em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Que ditoso então foi ao meu, que maravilhoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Ao término de cada estrofe, o refrão: foi na cruz, que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Isso só é possível pela ação do Espírito Santo. Só o Espírito de Deus pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É só o Espírito de Deus que nos faz compreender o que a palavra de Deus revela, o que Jesus disse. É só pela ação do Espírito é que nós podemos olhar para Jesus. E eu lembro de um parente que, certa feita, ele conversando um pouco, a gente conversando sobre o Evangelho e algumas coisas, e aí ele disse assim, ele disse: é até bom que Jesus nem venha mais, né? Como ele veio da primeira vez. E aí ele disse assim, porque a humanidade, do jeito que está, iria fazer com ele pior do que fizeram. Aí foi que eu me dei conta que aquele parente, de fato, apesar de professar uma certa fé, ele não estava entendendo o que a Bíblia disse. E eu lembro que conversando, eu disse: tio, me tire uma dúvida, mas o senhor sabe que Jesus virá, não é? Ele fez: como? Eu disse: ele virá. Ele disse: meu Deus, eles vão fazer pior do que fizeram. Eu disse: vai não, tio, vai não. Eu disse: olha, a Bíblia, o que a Bíblia fala é que ele não vai vir mais como cordeiro, não, ele agora vem como leão. Ele não vai vir mais como ele veio para entregar a sua vida na cruz e morrer pelos nossos pecados, não. Ele agora virá como Rei dos Reis, como juiz, aquele que há de julgar. E nós temos que estar preparados para isso. E aí a gente foi conversar algumas coisas. Mas é o que a palavra de Deus fala. A minha oração nesta noite é que, olhando para o que Jesus disse a respeito dele mesmo, eu estou fazendo assim, mas é dele, a respeito dele mesmo, encha o nosso coração de esperança no meio desta pandemia. Há pastores, há líderes, há irmãos, e nós não estamos livres disto. Nós não estamos imunes ao vírus. Nós temos que tomar todos os cuidados, é verdade. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos seres humanos, carentes da graça e da misericórdia de Deus eternamente. Louvado seja o Senhor, se cremos na mensagem do Evangelho. Se cremos no que Jesus falou. Jesus é eu sou, Jesus é Deus. Jesus é eu sou, Jesus é Deus. Como ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Mas em terceiro lugar, Jesus também disse algo extraordinário, vai ficar para o próximo domingo. Ele disse mais duas coisas extraordinárias a respeito dele mesmo. E a minha oração é que você creia em Jesus como Deus. Jesus é Deus. E com todo respeito, e digo respeito mesmo,
que se eu tivesse sentado numa varanda, na casa de alguém visitando, eu diria, olha, com todo respeito, Allan Kardec não é Deus. Com todo respeito, o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Roberto Brasileiro, muito querido nosso, tantos irmãos, quando esteve aqui pregando, ele sabe disso, ele não é Deus. Buda não é Deus. Allan Kardec não é Deus. Só um pode dizer, eu sou. Foi Jesus. E por isso é que nós temos que crer nele. É por isso que nós temos que crer no Senhor Jesus. Lembre-se, quando a mulher samaritana disse, eu sei que há de vir o Messias, nós estamos esperando por ele. Nós estamos esperando pelo Salvador. Jesus então olha para ela e diz, eu sou eu que falo contigo. Vocês esperaram e eu estou agora na sua frente. Você está tendo o privilégio. Eu não tive esse privilégio de ver Jesus face a face. Aquela mulher teve. Eu sou eu que falo contigo. E ela correu para chamar as pessoas da sua cidade para estarem diante do Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que você viva esta semana na presença daquele que disse, eu sou. Que você viva esta semana em nome daquele que disse, eu sou. O que você fizer, o que você pensar, leia a Bíblia, ore, participe das atividades da igreja, sirva a Deus em ministério, participe dos pequenos grupos, participe nos grupos de oração, sempre lembrando, para quem eu estou fazendo tudo isso? Eu estou fazendo para Jesus, que é Deus. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Eu estou fazendo em nome daquele que também disse, eu sou, daquele que é Deus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo.